acabamos os últimos encontros repetindo muita coisa, porque eu tive que ir lá para frente, né? Porque o pastor teve um encontro lá com os novos membros e tal, quem vai se batizar, quem vai entrar como membresia, e acabou que a gente teve essa necessidade de passar essa parte mais teológica e tal. Hoje vai ser bastante bíblico, tá? Nós vamos ler bastante a Bíblia. E aí eu queria já começar com essa revisão breve de que Deus fez o homem todo, em Cristo o homem todo é redimido, Cristo é o Senhor do homem todo agora e Senhor da vida cristã toda. Eu acho que não é mais necessário, não, mas muito obrigado. Já deixa com a dona aí, deixa com a dona. Muito obrigado. No futuro, quando Cristo retornar, o corpo será ressuscitado dentre os mortos e o homem todo terá a redenção completa. O que nós estamos pensando aqui é que todas as áreas da existência devem ser lidadas com o senhorio de Cristo, todas. Certo? Então, o cristão deve lidar, nós falamos sobre isso, né? Sobre a política, com certeza. O cristão deve lidar com a escola, o cristão deve lidar com a ciência, sim, tem que lidar. Por quê? Porque nós somos súditos do rei. A minha abordagem aqui, ela é um pouco diferente da do Schaeffer por conta da visão escatológica do Schaeffer. Como eu já disse, ele é presbiteriano e ele crê, junto com outros reformados, né, de que a igreja deve redimir a terra. Isso é muito importante, né, para a teologia calvinista, isso é muito importante. Então, a igreja redime a terra. E Cristo vem numa onda que a igreja vai transformando a terra. A visão dispensacionalista, ela é mais pessimista do mundo. Isso é verdade. Mas nós não podemos deixar isso nos vencer, né? Esse pessimismo. Por quê? Nós, inclusive, deixamos isso de herança para os assembleanos, para os pentecostais. Eles são muito mais pessimistas que nós e vivem em um gueto muito mais do que nós. A ponto de eles terem... eles vivem tanto em um gueto, por nossa causa, né? Os seus predecessores aí, que eles têm gravadora própria, eles têm um mercado gospel, eles têm tudo gospel. Então essa coisa de onda gospel, de cultura gospel, é culpa nossa e trabalho dos pentecostais, né? De que nós vivemos em um mundo que o que a gente tem que fazer é fugir o máximo que a gente puder do mundo para que Cristo venha depois e enquanto isso nós salvamos almas. Então essa é a pegada da nossa vida de reino. Porém, nós já temos repensado isso. Já há algum tempo, nós pensamos, e isso não veio exatamente... Olha, ele sempre passa na frente da câmera, já notou? Que fique registrado que é coisa dele isso aí, viu? Sempre ele gosta. Então, já há um tempo que nós pensamos de maneira diferente a relação do reino, né, com a igreja. Já não é novidade, né? Alguns autores dispensacionalistas entendem isso. Nós vamos falar de dispensacionalismo depois com mais calma, mas de maneira geral, Israel não é igreja. Isso significa que Deus vai tratar com Israel depois, Israel nação. Povo de Deus é um só? Povo de Deus é um só, os crentes no Messias. Mas existe um plano de Deus com a nação de Israel. Por que isso é importante? Porque a forma como nós vemos reino é diferente da visão que os reformados têm de reino. Então deixa eu voltar para cá. Não quer apresentar, não? É isso que eu vou fazer, querido. Obrigado, viu? Você é um fofo. Porque ele falou, né? Eu tô brincando com ele. É um amor grande. Então nós falamos desse Abraham Kuyper, que é um calvinista, né? E ele vai ter uma frase importante que é que tudo é de Cristo, né? Tudo isso aqui, é o resumo dessa frase, uma frase icônica dele, né? Vamos abrir Gênesis 1. Abra aí Gênesis 1.
Quem abre primeiro aí pode ler, por favor? Isso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. Legal, né? Então, veja que Deus cria tudo. Essa é o começo da Bíblia. Nós não estamos aqui para brigar com cientista, tá? Então, existem cristãos que estão aí batendo cabeça. Essa é o tema da Conferência da Mocidade, da nossa igreja. Sobre criação e tal, coisa da ciência. Nós não estamos aqui para bater cabeça com isso. O fato é que Moisés decidiu que devia começar a falar com o povo que estava saindo da escravidão de um território extremamente politeísta, né, que tinha Deus para tudo e tudo tinha um Deus responsável, para dizer tem um Deus só, e ele criou tudo. Então essa é a grande sacada do livro de Gênesis. É Moisés explicando como que ele quer que o povo creia. Então Deus que chamou Moisés dá esse toque para ele. Então, outro texto muito legal, esse é o meu salmo favorito, é o Salmo 104. Esse salmo é lindo, lindo. Ó, bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Que legal isso aqui, né? O céu está equilibrado, né? Nas águas são como uma... Que viagem, né? Que legal isso daqui. Então, faz das nuvens sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Olha que interessante o jeito que Deus cria as coisas. E o salmista está aqui dizendo que o vento, inclusive, é um mensageiro. Você já recebeu uma brisa na cara e ouviu uma mensagem? É porque não era para você, se você não ouviu, não se meta, né? Alguém ouviu essa mensagem e era para ele, né? Então, há um jeito aqui, inclusive, olha que negócio invocado que ele faz, ó. Deixa eu achar o cantinho que ele fala dos bichos. Bichos. Quantas são tuas obras? No 11, isso. Faz jorrar as nascentes nos vales, aqui no 10, né? E decorrem as águas entre os montes, delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Veja que naquela época a moda era brilhar, cara, né? Agora a gente tenta dar uma secada na oleosidade, né? É efeito mate. Então era uma outra onda, né? Dos montes elevados, cadê que eu estava? Sim, as árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninhos e nos pinheiros a cegonha tem seu lar. Existe uma experiência com Deus que os animais têm, que a criação tem. A criação tem uma experiência com Deus, que não é a mesma nossa. A gente até diz que os pássaros cantam, né, em louvor a Deus, mas tem um jeito de lidar com a criação, com o Criador, que os animais e as árvores e as coisas que nós chamamos de não vivas, né, água, pedra, esse tipo de coisas, tem com o Criador. E o Criador se relaciona com eles de algum jeito. A gente não sabe como que é, mas ele se relaciona. Então tem um jeito que o gato lida com Deus, um jeito felino, não é? Tem um jeito que o pássaro lida com Deus, que talvez seja cantar, mas talvez não seja também, seja outra coisa. Tem um jeito que as árvores se lidam com Deus, se relacionam com o Criador.
né? Não é o nosso jeito. Inclusive o nosso jeito é muito ruim, porque a gente caiu, né? Eles não. Eles só sofreram com a nossa queda, porque a gente era o representante. E Eclesiastes vai dizer que sem Deus, o homem é só mais um bicho. Vocês têm que entender que essa parte carnal de vocês aí, material, é igual aos bichos. Vocês são tudo a mesma coisa. Mas a gente fala asal de vocês, os outros bichos cantam, faz outra coisa. Entendeu? Então tem uma experiência com a criação, que é o nosso ponto de partida aqui, que Deus tem com sua criação. Agora, para finalizar essa parte inicial do senhorio de Cristo, a gente tem que falar de Cristo. Vamos lá para Colossenses. Esse é clássico também, hein? Textaço. Colossenses 1, a partir do 15. Baita texto, falando sobre Jesus. E ele diz assim, ó, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas são criadas por ele e para ele. Veja que o Schaefer não tirou aquilo do todo do nada, né? Está aqui na Bíblia. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Viu que lembra que os pássaros fazem um ninho para o Senhor, do Senhor vem o pasto para o gado, do Senhor vem as plantas que o homem cultiva. Está aqui, ó. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo tem sua existência. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Amém. Então Cristo é o Senhor de todas as coisas. Aqui, ó. Entretanto, quando o homem é coberto pelo sangue de Cristo, na sua plena capacidade, como ser humano a plena capacidade como ser humano é restabelecida. Sua alma é salva, bem como sua mente e corpo. Como cristãos, devemos olhar para Cristo diariamente, pois Ele produzirá seus frutos em nós. A verdadeira espiritualidade significa o senhorio de Cristo sobre o homem todo. Veja aqui, em resumo, Cristo vem para fazer que o homem seja mais humano. Que o homem seja humano mesmo, de verdade. Não seja corrompido. Entende? É igual botar açúcar no café. Quando você tem muito açúcar num café fraco, ele não é café. Ele tem café ali, mas ele é mais ou menos café. Entende? Cristo vem para tornar a gente humano mesmo. Porque ele é humano completo. Né? E é o sacrifício dele que nos leva de volta para lá. A ideia é que nós, como súditos desse rei, e essa é a nossa visão, enquanto dispensacionalistas, nós temos que agir de conformidade com esse rei. Então nós somos humanos completamente, porque Cristo é humano completamente. E ele já é o nosso rei. Ele já instaurou o seu reino. Não é completo, mas já começou. Como súditos dele, nós agimos como súditos dele. Como súditos dele, nós faremos os nossos trabalhos de arquitetos, de médicos, de matador de porco, etc. Eu quis usar um exemplo do pessoal que está todo mundo aqui, né? A arte e a ciência têm lugar na vida cristã e não são periféricas. Para o cristão, redimido pela obra de Cristo e que vive segundo as normas das Escrituras, e sob a liderança do Espírito Santo, o senhorio de Cristo deve incluir o interesse pela arte. O cristão deve usar a arte para glorificar a Deus, não simplesmente como propaganda evangélica. Voltou? Ah, ótimo. Então, por quê? Porque quando você pega uma obra de arte para fazer evangelismo, ele vai ser um péssimo evangelismo. Assim como o evangelismo é muito pouco artístico. Eu vou fazer um evangelismo aqui em forma de poesia, você até pode. Mas a probabilidade de ser um evangelismo fraco e uma poesia muito paia ao mesmo tempo é muito grande. Não é? Não é? Se você pegar uma quantidade muito grande de tentativas de fazer evangelismo com obra de arte, é muito ruim.
Vou dar um exemplo. Para quem não assistiu ainda, assiste os filmes gospel. Eles são terríveis, terríveis. Terríveis. São terríveis. Cara, prova de fogo é assim. Quem gosta, quem teve seu casamento restaurado pela prova de fogo, ó, parabéns, viu? Que filme ruim. Mas veja, é uma tentativa de fazer evangelismo para melhorar o casamento, né? E veja que o mote do filme é, na verdade, a conversão do cara, né? E tá tudo bem, e tá legal, assim, Deus abençoe, né? Porém, em termos cinematográficos, ele é horroroso. E assim vai desafiando gigantes, etc. Né? Então são... Viu? Tá bom. É muito bom, muito bom. Então, a Bíblia trata de arte? Trata sim. Ainda que o conceito do Senhor e de Cristo sobre todo mundo englobe as artes, muitos cristãos afirmam que a Bíblia quase nada tem a dizer sobre ela, mas especificamente algumas pessoas declaram que os judeus não tinham interesse por arte. Isso é engraçado, né? Por causa do que as escrituras determinam nos 10 mandamentos. Você pensa que isso aqui não acontece? Isso acontece. Deus disse para não fazer o quê? Imagem de escultura. Logo, obra de arte é terrível, porque você tá fazendo imagem, você vai fazer uma imagem. Deus não gosta disso aí, não é? Deus não gosta. E The Chosen, Deus me livre, você ora pensando no... Eu quero confessar, eu não oro pensando no Jesus de The Chosen, eu oro pensando no Deus de Todo-Poderoso. Como é que é o nome dele? Não, o outro. O Morgan Freeman. Quando eu penso em Deus Pai, eu penso naquele cara. Porque eu assisti o Todo-Poderoso, muito novo, e isso fica muito na minha cabeça assim. Brincadeira, hein? Brincadeira. Não tem imagem de Deus, hein? Então, se você vai fazer uma imagem de Deus. E outra, eu ouvi alguém dizer uma coisa importante. Nós temos um desenho de Deus, que ele é feito assim, D-E-U-S. Isso é um desenho de Deus. A gente que combinou entre nós, de que D com E, D, U com S, US, D, US. Nós combinamos isso daqui. Isso não existe na natureza, né? Os sons com um desenho responsável por isso. Então, veja só. Nenhuma imagem de escultura. Abra aí. Êxodo 24 e 5. Aí nós já citamos ele, né? Mas alguém abra aí e outra pessoa, por favor, abre em Levítico 26, 1. Êxodo 24 e 5. Isso. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento que ama a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração do Senhor. Não faça a imagem. Está dizendo aí. Levítico pode 26, né? 26, 1. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se. Para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que Deus quer é que você não faça a imagem para curvar-se diante dela. Logo, adorar a arte é um erro. Produzi-la não. Agora, eu estou usando nesse momento um argumento da negação. Veja, o texto está dizendo que não faça para isso. Logo, se não for para isso, pode. Mas durante a aula nós vamos fazer outra coisa. Pode dizer, Samuel. Então, uma dúvida. Então, por exemplo, no caso, na doutrina católica, né, que muitos católicos chegam a afirmar que não, você tem uma fotografia do seu pai quando era... isso é... Não, eu tô entendendo, né? Mas tu sabe, né? O que eles falam. Então, quando eles falam assim, não, mas a gente faz para lembrar, e não para adorar, e não para se curvar. Então, eles podem dar esse desdobro com essas passagens aí? Pode dar esse desdobro. Inclusive, eles utilizam outro termo, né? Eles utilizam venerar. Venerar? No lugar de adorar. Eles falam admirar também.
Então é tipo assim, as imagens são para nós lembrarmos dos feitos desses grandes homens. Obrigado, muito bem, é muito bom isso. Eu acho incrível. Inclusive, lindas as imagens. Só que elas só podem ser colocadas em estátuas se forem comprovados milagres. Ou seja, são pessoas importantes da fé cristã, porém, elas têm que ter um poder sobrenatural pós-morte. Entendeu? Então há esse problema aí. Mas o nosso problema é pior do que o deles. Porque eles estão lá, a gente tem outras questões para tratar, né? É importante percebermos que no Monte Sinai, Deus deu os 10 mandamentos e simultaneamente ordenou que construísse o tabernáculo, utilizando quase toda forma de arte figurativa conhecida pelos homens. Vejamos essa questão mais detalhadamente. Êxodo 25:9, tamo aí. Alguém leia Êxodo 25:9. Outra pessoa, por favor, leia 25:40. Segundo tudo que eu lhe mostrar para o movimento do tabernáculo e para o movimento de todos os seus móveis, assim mesmo faz. No 40. Depois que tudo faça segundo o modelo que foi mostrado no monte. Olha só, Deus dá a Moisés uma espécie de planta de como fazer o tabernáculo e dá muitos indicadores. Esse mesmo Deus foi quem disse que não era para fazer imagem de escultura, entende? Esse mesmo Deus disse para não fazer imagem de escultura e manda fazer algumas obras visuais, figurativas, né? Então Deus é o arquiteto desse negócio. Arão e Moisés são os engenheiros e os pedreiros, mas Deus é o arquiteto, ele é o projetista. Olha só como é que é o tabernáculo. Olha aí. Então tem essa entradinha aqui, onde acontecia o sacrifício e tal, e ali o tabernáculo, onde depois tem a outra tenda do Santo dos Santos, né? Tem essa outra visão aqui. Ó, que legal. Cheio de onda, né? Eu não misturaria azul marinho com púrpura, não. Eu não sou o mais fã dessa mistura. Mas Deus gosta. Ele curte. É uma mistura que ele... Suplantou eu acho que o nosso gosto é que é ruim, viu? Eu acho que o de Deus é melhor. Eu não consigo... Eu acho que deve ser bonito mesmo. Não, mas ele misturou cores análogas. Elas Sim. no mesmo lado do líquido cromático, é. Ele tem um motivo pra isso, sabe? Eu teria... Também naquele tempo, as cores não tinham as misturas que hoje já tem, né? Elas eram mais puras. Não sei, não. Eu acredito que naquele tempo poderia ser que ficasse um jogo. Porque um azul desse é mineral, né? Um azul desse vem dos minérios, né? E o vermelho provavelmente de frutas, né? De casca de árvore, né? É uma outra parada. Eu acho que a púrpura não era nem tirada. Não sei se era de flor, Negócio meio assim, né? uma flor. Rara, certo? Em Êxodo 25:18, alguém lê, por favor, 25:18. Êxodo 25:18 diz assim: igualmente faz 2 querubins de ouro batido os farás nas duas extremidades do propiciatório. Esse Deus, quando Moisés desceu do Monte Sinai, afundou meio mundo de gente na terra porque os caras tinham feito um bezerro de ouro, né? E aí, depois ele disse assim, agora tá, não quero mais bezerro. Não quero esse bezerro aí, vocês estão com a cabeça em outro lugar. Faz na tampa da arca, eu quero 2 querubins. Então, olha aí como eles são. Olha a arca como que era. Que bonito isso, né? Bonitão. Querubins. Mas tu acha que, um exemplo, nesse caso, Deus possa ter dito assim, já que vocês aprenderam com o bezerro que não é para adorar, agora eu vou fazer isso aqui, então... Não, a lição já tá é porque Deus não está interessado em proibir a escultura. Ele não está interessado nisso. Ele está interessado, tu quem leste. Ele está interessado em você não se curvar. E o propósito do bezerro era se curvar, né? E ele diz, não, eu quero que os querubins estejam. Eu quero querubins na tampa da arca da aliança. É isso. Ele queria
Porque a adoração para ele. Isso, exatamente. A adoração é 100% para ele. Mas ele não quer acabar com a escultura da terra. Essa não é o propósito. Ele é um escultor, né? Olha que Deus fez com a gente, né? Então, eu acho que tu não entendeu. Ele está aqui dizendo como se fosse uma lição. Pode ser. Pode ser isso. Êxodo 25, 31, 33. Na saída dos santos, vocês vão ver aí. O que é que tem? Bem na saidinha. Faça um candelabro de ouro puro para ti. Todo candelabro e seus enfeites formarão uma só peça. A base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central sairão 6 ramos, 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos terá 3 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, com botões e pétalas. Flor de amendoeira. É um projeto bem detalhado, bem especificado. Deus pensou um negócio. Veja só, os querubins, que não são anjos, anjo é um mensageiro, tá? Então se ele não está pensando em nenhum mensageiro, ele não é anjo. Ele é um ser celestial. Nós até podemos chamar de angelicais, mas ele é um ser fantástico, um ser celestial, espiritual, criado por Deus para uma outra finalidade, que é a de adoração, né? Vamos já dar uma olhada no querubim mais atentamente. Então, há aqui Deus preocupado, ó pessoal, faz coisas celestiais. Aí você pode dizer, não, mas veja, ele quer imagens de coisas celestiais. Aí depois ele diz, na saída do Santo dos Santos, eu quero um candelabro que pareçam 7 ramos, do ramo central mais 6, inclusive é o símbolo da Assembleia de Deus isso, né? Esse candelabro, como é que é o nome disso? Misorá? Ai meu Deus, esqueci o nomezinho. Menorá, esqueci o nome do negócio. E aí ele tem flores de amendoeira no negócio. Então, aqui Deus diz, ó, coisas do céu, coisas celestiais, coisas da terra, coisas que eu criei. Flor de amendoeira foi eu quem criei. Aí a menorá. Olha só, as flores estão ali esculpidas ali na pontinha dele ali, né? Aqui embaixo também tem umas folhas e tal. Essa aqui é uma amendoeira. Não é? Parece um né? Tem alguma coisa aqui de semelhança. No Brasil aqui tem, né? É a flor, mas tem não. Ela é uma árvore do... Assim, originalmente do Oriente Médio. Mas a gente tem morango aqui agora, né? Não vai ter. Ela faz as gambiarras. Olha como é a florzinha. Foi Deus quem fez, não foi? Pois bota no meu tabernáculo. Eu tenho querubins? Tá. Vocês não viram o querubim ainda. Mas bota aí. Eu quero também. Entende? Então Deus nos deu dicas aqui de como Ele quer. Ele nos deu dicas e para Moisés Ele deu expressas ordens. Eu quero seres celestiais e eu quero a minha criação da terra também dentro do processo. Sendo mais específico, naquelas esculturas dos querubins. No caso, as pessoas que esculpiram aqueles querubins, eles viram ou não? Foi Deus que foi? Eu não faço a menor ideia. O texto não disse, mas os querubins são criaturas... essa palavra pode ter problema, tá? Mas eu vou usar mesmo assim. Eles são seres mitológicos. Eu não estou dizendo que eles não existem. Eu estou dizendo que eles fazem parte do imaginário folclórico, mitológico das pessoas do Oriente Médio, desde aquela época. Então, o deísmo, o monoteísmo de Israel, ele não é como o nosso, batistas fundamentalistas, né? Que só tem Deus e pronto, Deus e acabou. E o capeta, não, de vez em quando ele aparece, mas depois ele não aparece mais. E anjo? Não, a gente acredita em anjo, mas eles não... Sabe? A gente tenta limpar tudo que é espiritual do processo. E isso é muito ruim pra gente, porque Deus não é assim, né? Eu entendo o nosso surgimento, eu já falei do nosso surgimento ali no fundamentalismo, mas que carrega essa coisa racionalista dos liberais, carrega muita coisa racionalista, mas nós não podemos nos permitir perder esse senso mitológico, tanto cristão quanto mitológico mesmo, folclórico, né? Então de ter esse contato
com a imaginação, com essas coisas. Então eram seres que estavam na imaginação do pessoal do Oriente Médio, sim, já estava, né? Não foi uma coisa detalhada? Não foi uma coisa detalhada ali. Depois aqui, ele vai dizer, mas inclusive Isaías vai dizer que eles têm 6, né? Não tem só 2. Então tem uma... Que até artistas atuais fizeram uma Sim. Seria Então tem essa onda aí mas estava no imaginário deles. Entendeu? Eram coisas que eles já conheciam de ouvir falar já. Mas Deus disse, quando que Asas faz pra cá, faz pra lá, ele dá um detalhezinho bem bonitinho. Êxodo 28, 31 a 35. Êxodo 28, 31. Faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida, como uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho, em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Moda. Tá vendo aí, Juliana? Deus também não era só arquiteto, ele era estilista também. Era personal stylist. Agora veja que engraçado, né? Deus está pensando primeiro em moda, né? Aqui, né? Dentro das vestes sacerdotais, tá vendo? Claro, não está propondo uma tendência de moda, né? Claro, não é isso. Está propondo uma roupa litúrgica, né? É isso daqui. Mas veja que Deus criativo. Ele cria olha só a roupinha dele, ó. Era sucesso na época, né? Sucesso, é a última tendência. E ninguém podia copiar. Era style aí, né? Era moda exclusiva, né? Olha um romã. Isso é bom, cara. Isso é legal, né? Só que qual que é a cor da romã que ele pede aí no texto? Romã azul? Se Deus criou ela vermelha? Existe ela azul? Não, Não existe. não tem ela azul. Deus está pedindo que o homem pegue a criação dele e transforme. E mude. Ele está pedindo criatividade do ser humano. O ser humano podia ter medo disso. Olha, romã? Então romã faz do jeito que Deus criou. Se Deus criou desse jeitinho aqui, não vamos mudar e tal. Deus diz, ei pessoal, dá para fazer muita coisa. Entendeu? Olha aí o que eu dei para vocês, tem muita coisa aí. Então, faz essas romãzinhas azul, por favor, que eu gosto de azul. Ele gosta de azul, vocês notam que ele gosta de azul. Então, às vezes é tentador lermos a Bíblia como um livro sagrado, aqui ele está entre aspas, porque ele não está lidando com o livro sagrado como sendo realmente sagrado, né? Ele está usando isso de sendo como uma retórica, né? Então, um livro sagrado tratando os relatos históricos como se fossem situações celestiais, sem relação com a realidade terrena. Entretanto, precisamos entender que quando Deus ordenou que estas obras de arte fossem construídas, algum artista teve que fazer isso. Então, quando ele diz façam, ele não diz haja uma querubins, haja a roupa do sacerdote. Eles façam, alguém teve que fazer, entende? A arte tem suas características, ela é criativa, mas envolve também os detalhes técnicos sobre como as coisas devem ser feitas. Em Êxodo 37:7, temos um vislumbre desses detalhes técnicos. Fez também 2 querubins de ouro batido os fez nas 2 extremidades do propiciatório. Então tem um jeito de fazer ouro. Tem outras formas que não são batidas. Aqui ele queria batido, que era o jeito técnico que ele queria, a forma de lidar com o material, que era um minério chamado ouro, né? Os querubins da arca não caíram do céu, alguém precisou sujar as mãos, alguém teve que resolver os problemas técnicos, os artistas do Êxodo enfrentaram as mesmas dificuldades que os artistas modernos enfrentam hoje. Mais ou menos, hein, Francis Schaeffer, que a gente tem como bater ouro de um jeito bem mais fácil do que na época. Mas, de toda forma, tem que bater. É a forma mais... essa é a forma de fazer esse tipo de trabalho. Agora nós vamos para outro canto. Esse aqui era o tabernáculo,
Veja que o tabernáculo tem ele tem um modelo, um jeito, ele é uma tenda, né? E tal. Mas a gente vai entrar em um outro ponto. Nós vamos entrar agora numa construção propriamente. E essa construção, ela aparece depois que o tabernáculo é usado. Lembre que o tabernáculo é usado até Davi. E Davi é quem vai ter a ideia do templo, é quem vai receber a ordem do templo, mas só Salomão é quem vai executar. Então vamos lá. 1 Crônicas 28, 11 e 12. Alguém pode ler, por favor. Então Davi deu ao seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos seus andares superiores e suas salas, e do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo o que o Espírito havia posto em seu coração. Lê o 19 também, por favor, Samuel. 19. Disse Davi a Salomão: tudo isso, a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. Então, Deus deu a planta para Davi. Deus deu as instruções para Davi. Opa. Salomão era o empreiteiro, né? Salomão foi o empreiteiro. Mas é que ele diz assim ainda. E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não É. tenha medo, não desanime, Então, para cima, né? Davi teve uma experiência religiosa. Ele entregou a planta para Salomão, a planta do Espírito pôs no seu coração. Porque o que é que nem tu disse, com certeza as técnicas da época Sim. eram um pouco limitadas porque Deus estava pedindo naquele momento. É. Aí ele pegou e ele falou assim: seja forte e corajoso, não tenha medo. Em frente, né? Para começar também maquinária. Maquinário, tudo. É tudo Braçado. Claro que eles tinham algumas técnicas, algumas coisas Sim. que pudessem ajudar em parte de peso, estrutura e tudo, mas foi fantástico. Quantidade de gente para executar, Muita né? gente, muita gente. É um negócio. A gente vê uma Pesadíssimo. E era muito pesado. O negócio é que ele também deu o entendimento, né? Tem aqueles, Sim. aquelas pessoas que ele chamou de também aquela pessoa tal, vai ter o entendimento para fazer isso. Passa para ele. Aí ele ensinava as outras pessoas. E tem mais. É importante lembrar que Davi teve sim uma experiência religiosa. Ele viu, ó aqui, ó. De fato, Davi disse que Deus tinha o feito compreender por escrito. Lá em Crônicas 28, 19. Deus diz, Davi disse que eu recebi por escrito. Cadê essa planta? Um baita de um trabalho para arqueologia aí, hein? Achar a planta que Davi recebeu por escrito de Deus. Entendeu? Deve dar um. Depois esconder. Então, A função da planta do projeto é simplificar as técnicas construtivas, entendeu? Até tem um dizerzinho muito fácil que o pessoal fala: ah, não tá entendendo não, então desenhe. isso. Né? Então, um exemplo: se escrito deu desse tanto de folha, né, desse tanto de especificações, imagina a planta como é bem detalhada. Então, agora, Davi recebeu essa coisa. É uma experiência religiosa? Mas Deus deu nessa experiência religiosa proposições. O oriental, ele não tem a nossa cabeça dividida, igual a nossa. Para ele, tanto faz eu plantar e crescer, como Deus fez crescer. Lembra do Salmo 104? Para ele não tem essa diferença. Nossa cabeça aqui diz, não, se eu tenho informações propositivas, não é uma experiência religiosa, transcendental. Deus disse para ele, deu por escrito, segundo ele próprio, de formas propositivas, formas técnicas, formas manuais e estéticas do que ele queria no templo. Entende? Então isso precisa ficar na cabeça. E, fazendo a ligação, isso o Schaeffer não faz no livro dele, que aqui digo eu, não o Senhor, né? Digo eu, não o Schaeffer. Lembre que os liberais, que o Schaeffer combateu outrora, que não é mais a face dele combatendo os liberais, mas de onde ele vem, o que é que os liberais diriam? Então, isso foi uma inspiração que Davi teve. Entende? Ele disse que é do Senhor, mas isso foi da cabeça criativa de Davi. Entende? É isso daqui. Nós, outros hereges, né? Brincadeira, nós não somos hereges. É que, né? O pessoal às vezes não entende.
Leva tudo ao pé da letra. Mas alguns de nós, fundamentalistas, ainda que não sejamos hereges, tendem a espiritualizar o texto bíblico. A gente tende, viu, Aleph? A gente tende a fazer o trabalho oposto do liberal, que é dizer, não foi proposições da mente criativa de Davi, não é uma planta. Tem lá a planta, mas isso é uma experiência espiritual que ele teve. É, meu amor, é sim. Só que ao mesmo tempo que ele está fazendo, construindo o negócio, tá? É isso daí que ele recebeu, inclusive, por escrito. Tá escrito onde? Que curiosidade, né? Como eu queria que alguém encontrasse essa planta. Ia ser incrível. Uma pessoa, um desenho arquitetônico de Deus. O croquis divino. Meu Deus, que boa coisa linda. Pesquisa de roupa, né? Eu sempre vou falar na roupa. Mas nos livros que eu encontrei, eu sempre quis chegar, e alguns eu consegui, no modelo que se vestiu bem no início da humanidade. Porque quanto mais próximo do início, mais parecido com o Éden, com Adão. Pelado, né? Não, com roupas. Eu achei interessante que, assim, lá no seminário, a gente, na teologia, a gente aprende. Hoje, o homem tem muito menos inteligência por conta do pecado do que o homem que veio logo de Adão. Porque Adão era a pessoa mais inteligente. O que ele fez, a gente lê assim corriqueiro, pensa que foi muito fácil, né? Mas botar nome nos bichos, né? Entendeu? Discorrer sobre assuntos que ele nunca tinha visto e nem estudado, ninguém ensinou para ele. E a gente pensa que isso é uma coisa comum. Mas quanto mais próximo de Adão, mais inteligente o ser humano é. E a gente, na verdade, a gente não está mais inteligente. Tá mais burrinho, né? A gente pensa por conta da tecnologia, né? Mas é interessante isso. A gente vê obras grandiosas no passado que a gente não vê. Isso é obra, não. Aquele vinagre. A arte do passado. Sim. Né? Os primeiros artistas. Aham. Quando Deus fala do tabernáculo, ele diz que ele quer obras de artistas. Bordador, ouvintes, ele fala essas, né? Tudo ele fala, eu quero que seja feito por pessoas especialistas nisso. Né? Tinha uma tribo inteira que era Levi, só para o louvor, né? O sacrifício. É espetacular. É espetacular. Essa exigência, assim. Lá em 2 Crônicas 3 e 6, nós vamos ver que Deus ele se interessa por beleza. Ele se interessa por enfeites, ornamentos. Nós já vimos isso ao longo do tabernáculo. Para que serve um candelabro com flores de amendoeira? Entendeu? Mas serve para ser bonito. Aí não serve para mais nada? Não precisa. Ele já serve o suficiente. Uma chave de fenda serve para mais alguma coisa que não seja apertar um parafuso? Ela foi criada para isso. É essa a função. Ser belo é a função. Se eu der um curso inteiro aqui de 30 aulas, e você sair com isso na cabeça, eu resolvi o problema. Eu estou satisfeito. Ser bonito, ter beleza é a função. Veja aí, 2 Crônicas 3 e 6, o que é que tem aí? Ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era de Parvaim. Também revestiu de ouro as vigas do fogo, os batentes, as paredes e as portas do templo, e esculpiu querubins nas paredes. Tem um negócio de querubim, né? Já notou que ele gosta de querubim, né? Os jovens com frequência apontam... Os jovens com frequência apontam a feiura de muitos prédios evangélicos. O chefe está escrevendo isso aqui nos anos 60, tá? Já estava feio naquele tempo. Já faz tempo que está feio já. Infelizmente, muitas vezes eles têm razão. Arraigada em nosso coração está a falha em compreender que a beleza deve ser para a glória de Deus. Todavia, no templo que Salomão construiu sob a liderança do próprio Deus,
a beleza ganhou um lugar de importância. Tá aí, ó. Além de ouros, há querubins em toda parte. Lê o versículo 10 aí. Quem foi que leu? Pode ler o versículo 10 aí, de 2 Crônicas, né? Versículo 10, né? É. No lugar santíssimo esculpiu e revestiu de ouro 2 querubins, os quais, de asas abertas, mediam juntos 9 metros, cada asa de 2 metros Me ajude, e Salomão. 25 centímetros, tocava de um lado da parede do templo ao outro, e de outro lado, na asa do outro querubim. Assim, os querubins, com asas que se estendiam por 9 metros, estavam em pé, de frente para o átrio principal. Ó, se liga aqui. Esse aqui é como os querubins eram representados, né, na Idade Média. Então aqui é uma figura. Eu acho que é um afresco, tá? Essa pintura medieval aqui. Aqui outro. E ali outro querubim. Quem teve infância sabe que querubim é aquele ali. Eu lembro muito. Esse aqui é o Angelmon do Digimon. Quando eu tava vendo as descrições, eu lembrei dele. Quem assistiu o Digimon tá aí. Aí, ó. Aí, o Angelmon. Tinha cartinha também? Isso aí parece mais do que o verdade. 16 e 17. Lê, por favor, 16 e 17. Já tá com ele aberto aí? Fez correntes entrelaçadas e colocou-as no alto das colunas. Fez também 100 romãs, colocando-as nas correntes. Gosto de romã também, né? Depois levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul e outra ao norte. A que ficava ao sul deu o nome de Jaquim, e a que ficava ao norte, Boaz. Então, veja só o que é que tem na frente, na porta do templo. 2 colunas na frente da porta. Elas não estão, vocês que trabalham com construção e com decoração, elas não estão segurando nada nessas colunas. Elas estão na frente do templo, da porta do templo. E elas têm correntes amarradas nelas, de ouro, e nessas correntes estão esculpidos romãs. São estéticas. A função é puramente estética. Deus disse a Salomão, eu quero uma coluna aqui e uma coluna aqui. Para quê, Senhor? Porque eu quero. Aqui na minha tradução, ela diz romãs decorativas. Isso. Ela só para enfeite. As colunas estão ali para isso. As colunas ali que São... Tem especificação não, é de ouro não, né? Elas são douradas, né? As correntes são de ouro. Acho que as colunas são de concreto mesmo, são de barro, alguma coisa assim. Ela ainda tinha nome, né? Ela é revestida de ouro, né? Antes já Essa era borracha. pulverizada dele. Olha aí, ó. É claro que aqui o arquiteto colocou no AutoCAD e deu uma, né? Deu uma ajeitada. Deu uma ajeitadinha. Mas veja como é bonito esse tempo, né? Assim, não é bem o estilo que a gente gosta e tal, né? É meio anos 1000 antes de Cristo. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. É fora de moda, mas é meio fora de moda, mas tá lindo. Pois não. Os padrões do deserto. Diga, Aleph. Lembrando da aula de escola de literatura, eu lembro daquela escola, o Parnasianismo, que tinha aquele esquema de poesia, que era só tipo, falando de vaso, falando de Sim. paisagem. Isso, Aquela arte. Sim. Pronto, Timóteo vai dizer pra nós, esse dia tá sabendo feliz. Tá. Se fizer uma prova essa semana, vai rolar? Você está valendo essa situação, né? Olha como que era o templo por dentro. Templão de Salomão. Sim, exatamente. Não precisa. Não, e Deus, ele tem muito pouco respeito pelas nossas explicações, né? Salomão faz aí, é para decorar, é isso que eu quero. Duas colunas que não segura nada. Salomão, de quem é que tá mandando? Pô, então é por aí, É por aí. A ideia de Deus é essa. Veja só, para que é que serve, gente? Para que é que serve? As pregas vocais. A serventia das pregas vocais.
Pessoal da medicina aí. Não. As pregas vocais servem para proteger a entrada do pulmão de entrar qualquer coisa. A serventia mecânica das pregas vocais é para prevenir que alguma coisa entre no seu pulmão. Só que Deus é tão de um jeito, é como se fosse uma porta. Ele faz ela está assim, para você respirar, aí ela faz isso aqui. Buf. É por isso que quando você engasga de vez em quando, tosse com cuspe, tem que dizer, ai que ridículo, eu engasguei com cuspe. É porque ia entrar cuspe no seu pulmão e fechou a prega vocal. Às vezes o cuspe tá nem lá mais o pobre, mas ela fechou com tudo. E o que é que ela faz? Ela também vibra e também sai som. É. Na minha cabeça para revolta. Né? Então ela faz isso, ela é uma portinha. Prega vocal, ela é a estrutura inteira, né? A estrutura inteira, ela faz isso. Mas a prega vocal em si, que é aquela membranazinha bem fininha aqui, ela faz isso aqui, ó. Bau. No que ela faz isso, quando passa o ar, ela vibra. Deus resolveu. Ele podia ter botado outra coisa? Podia. Podia ter feito um negócio mágico, que fala, ou só abre a boca quem canta? Podia, ele não quis. Ele aproveitou a estrutura que ele próprio tinha criado. E aí ele ainda disse, faça aí, eu não criei romã? Bota romã aí, por favor. Igual ouvido. Ouvido também. É. Ouvido é equilíbrio. Exato. Foi sem querer. Já vimos que o artista precisou resolver certos problemas técnicos em relação ao tabernáculo. O mesmo é verdade acerca da arte no templo. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta, entre Sucote e Zereda. E aí, a bagaceira, imagina, tu construiu um negócio daquele, nesse lugarzinho aqui, os engenheiros que se lasquem, né? Da mesma forma que Michelangelo trabalhou com suas mãos o mármore das grandiosas pedreiras italianas. O artista hebreu fundiu o bronze em um lugar geográfico específico, onde a argila era perfeitamente própria para produzir uma boa forma a partir de seu modelo. Os artistas hebreus não eram diferentes do homem de hoje. Eles viveram no mesmo mundo e tiveram de lidar com a realidade técnica de várias formas de arte. Uma vez perguntaram para Michelangelo como foi que ele fez o Davi tão perfeito. Ele disse, eu olhei para uma pedra de mármore e só tirei o que não era Davi. Eu vi um Davi lá dentro, daquele bloco de mármore. E o que não era Davi eu tirei. É, legal isso, né? Arquitetura e decoração é o nosso próximo encontro. Nós vamos falar sobre isso no próximo momento. Aqui nós vamos trazer um pouco mais de fotos, vamos falar um pouco de história, vamos sair um pouco do Schaeffer, porque eu estou lidando com a linha cronológica dele e os textos bíblicos, né, dando a nossa também visão dos textos, porque a dele pode ser um pouco diferente da nossa em alguns casos. Coisa pouca, o Schaeffer é crente, tá? Ele interpreta a Bíblia decentemente, mas por ser reformado, nossa visão é um pouco diferente, né? Nós somos especialistas e tal. De toda forma, eu estou lidando com os textos que ele propõe, na linha que ele propõe, porém, nosso próximo encontro será pensando a história, na verdade, é mais apreciação da arquitetura e da decoração, né, ao longo da história da igreja. Então, nesse caso, como foi falado de tabernáculo e templo, eu quero trabalhar com arquitetura e decoração eclesiástica. Tá? Não vou falar sobre como isso vai acontecer na sua casa, na sua empresa, no seu escritório. Isso é possível fazer, há princípios de beleza e tudo. Mas o que tem aqui, dentro do tabernáculo e dentro do templo, são algumas dicas. Algumas dicas que Deus dá. Nós não trabalhamos com o Antigo Testamento, como alguns de nós faz. Quando eu digo nós, estou falando de batistas. De pegar o Antigo Testamento, aplicar direto ao que Deus disse, então isso aqui. Logo, tem que ter a mesma coisa. Só que eles não fazem isso com arquitetura e com decoração. São malandros. São malandros. Quando vai falar disso, o que é que o Batista disse? Tem que ser simples para não chamar a atenção e tirar o foco da adoração. E principalmente, não é da adoração, é da mensagem pregada. Essa é a malandragem. Que eu acho uma baita de uma malandragem.
Dá para fazer coisa mais barata? Dá. Tem vida mais barata, só não presta, né? Mas assim, a questão não é monetária. Porque tem igrejas com muito dinheiro que fazem prédios muito feios, muito quadrados, muito brancos, com justificativa teológica de péssima qualidade. O que me impressiona é que são pregadores de excelência, né? Mas quando lidam com o Antigo Testamento dessa maneira, eles acabam fazendo isso daí. E no nosso caso, como dispensacionalistas, nós também não vamos copiar o Antigo Testamento. O nosso caso com o Antigo Testamento, nesse princípio aqui, é diferente. Nosso trato com o Antigo Testamento é de pegar os princípios. Isso inclui a lei, isso inclui os textos históricos, que é o caso que nós estamos lidando. Então ele está narrando coisas aqui. Crônicas é um livro histórico-teológico, né? Ele não é só histórico, ele está lidando com teologia também, principalmente quando ele faz aquelas genealogias, né? Ele tem um motivo teológico para aquilo. Mas há elementos na arquitetura e no design, na decoração veterotestamentária que nos dão dicas. Que princípios são esses? Primeiro, é um espaço específico para adoração. Então essa de, o Novo Testamento eram casas e catacumbas. Nós não vamos nos reunir no Anjo da Guarda, tá? Não vamos. Não é essa a coisa. O contexto histórico é muito específico. Depois os cristãos resolveram esse problema. Foram para lugares de adoração. Então há um lugar específico para adoração. Outro princípio é que tem imagens. Tem imagens lá. Então não é um espaço avesso a imagens. Um espaço avesso a figuras. Não é. Porque é um espaço que lida com a imaginação do ser humano. Então, nós vamos ver, né, as capelas medievais. Eu tive a honra de entrar em uma e é incrível, assim. Não queria me igreja daquele jeito, óbvio, porque eu fico embolando o som, é terrível. Mas a experiência é maravilhosa. Você entrar naquele negócio alto, você realmente se sente pequeno. Então ele trabalha com a sua imaginação, nesse sentido. A contemplação. Existe uma coisa ali. Outra coisa, tem imagens de coisas celestiais. A gente lida com o imaginário celestial, do que nós cremos sobre os céus, sobre o reino transcendental. Então há imagens do que é transcendente. Não tem imagem de Deus, que ele diz para não fazer, mas tem outras imagens. Outra coisa que tem lá é figuras e imagens ele é decorado com a criação. Não é um vaso em cada ponta, não. Ele tem correntes com romãs. Está na roupa do sacerdote. A gente vai botar uma gravata florida para o pastor, igual o meu lenço? Pode ser. Eu acho uma boa ideia. Mas não é porque o Antigo Testamento está mandando, né? Agora, as figuras da criação estão dentro do templo. Estão dentro do tabernáculo. Estão bem visíveis. Então é uma cena que é bem possível de ver, está lá e está na história da igreja também. A igreja trabalhou com isso, com imagens, não são as imagens, não estou falando das imagens de adoração da igreja católica, eu estou falando de imagens como aquelas dos querubins que eu mostrei aqui. Né? É um negócio roxo assim, sim, o negócio do padre é púrpura, né? É um negócio assim, bem... Eu acho que tu vai abordar na próxima aula, né? Mas o que eu acho muito massa, cara, na arquitetura gótica, arquitetura clássica, enfim, os estilos mais antigos, sacros, é a questão de tudo na edificação da igreja tem um significado. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, você está com o pé direito, né? Que é a distância do piso até o fogo, uma distância alta, de 7, 9, sei lá, 20 metros, para justamente o fiel se sentir como se fosse um pecador, se sentir pequeno. A iluminação é diferente. A iluminação, onde os fiéis ficam, é um canto mais escuro, para remeter que você está em trevas, tá entendendo? Você está no pecado. E a parte onde tem o púlpito, né? Sim. Onde é falada a palavra, é uma parte onde tem uma clarabóia que entra uma luz específica naquela região, que ali é a voz de Deus. Ixi, cara, eu vi isso. lindo, cara. Eu vi isso. Eu tenho até foto dela, que não consegui foto interna. Mas eu tenho foto dessa. É uma capela reformada, uma capela presbiteriana. E existe até que a gente está conversando. É uma capela presbiteriana de pedra.
Cara, na Romênia isso. Bicho, é lindo aquilo, lindo. Pra entrar eu tive que ir na secretaria, não sei, tava fechado, o presbiteriano é meio estrebado, né? Aí eu apertei um botãozinho assim, tipo o Jarvis falando comigo, né? Espera um pouquinho, não sei o que, aí veio uma voz de uma secretária falando em romeno lá, não sei o que. Aí eu tentei falar inglês com ela lá, aí ela não me respondeu mais, deixou pra lá. Eu tive que... Me abandonou, não quis conversa. Presbiteriano, né? Cheio de onda. Aí um outro dia passando, que era no caminho da faculdade, né? Eu passando, tava aberto. Aí eu e Kemuel entramos. Vral! Entramos. Cara, é incrível. De fato, ela é toda escurinha assim, com as luzinhas amarelas, bem pouquinhos assim. Um orcão atrás, assim, lindo, 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 lindo. E lá na frente, o púlpito era de lado, assim, com uma espiral de madeira, assim, o púlpito em cima. No canto, assim. Não, o púlpito. O órgão é no fundo. Aí a mesa, porque o presbiteriano, de maneira geral, ele é sacramental, né? Então, ali acontece o sacramento da Eucaristia, que é a ceia do Senhor. Eles fazem isso todo domingo, que eu acho muito legal, inclusive. Eu acho que a ideia é muito boa de fazer todo domingo. Mas o motivo deles é porque é um sacramento, né? Um meio de graça e tal. E aí, o vitral, no fundo, como o culto é às 9 da manhã, na hora que o sol entra, assim, ó, buf, em cima da mesa. Entra colorido, assim, cara. Na hora que eu vi, bicho, tá tudo errado. Isso não tá tudo... Cara, até hoje... Até hoje eu errei, eu não sei de nada. Eu sou um pecador miserável. Cara... Pra você ver a sensação que o espaço causa. Cara. Mas é isso que eu acho legal, essa questão, porque nós, né, eu sou batista, Ah, sim. Eu sei como que é, tem essa coisa é que a gente acabou ficando muito materialista. Sim. Muito com o pé aqui nesse mundo e Preso, querendo assim. Aí aquele medo de parecer sobrenatural demais, a gente acaba fugindo de uma beleza de viver assim. E a gente esquece, por exemplo, que tudo que eu faço é Deus que faz através de mim. Sim. Eu vivo no sobrenatural sempre, porque eu não tenho nada. Se não fosse Deus que me desse, eu não teria nada. Então, o trabalho que eu faço, o meu culto, é sobrenatural. A comida que eu faço, o meu trabalho, a minha arte, tudo é sobrenatural. E às vezes a gente esquece disso. Né? Quando a gente lê o Antigo Testamento, mesmo novo, a mente oriental era uma coisa só, a vida era uma coisa só. Sim. Não tem essa divisão que a gente faz louca, né? Minha vida espiritual e minha vida secular. Não existia isso. O ser humano é uma coisa só, como a alma, o espírito, o corpo, né? Faz uma pessoa, né? A vida da gente também, ela não está presa aqui nesse chão. Eu vou deixar isso aqui, eu sou tudo, eu não tiver mais esse corpo. Não é assim. Então, é isso que eu acho legal. Tudo que eu vivo, ele é sobrenatural. Ó, tem um texto, tem... Tudo Deus, é de Deus, a minha arte, de Deus, os dons que eu tenho, os talentos. Tem até uma fala que eu acho que é bem conhecida, né? De um rapaz engraxado, acho que foi com o Martin Lutero, não me recordo. Acho que é. Mas ele perguntou a Martin Lutero, ele disse, cara, eu não tenho tanto tempo de ir para a igreja e tal, mas eu trabalho engraxando sapatos. E aí Martin Lutero falou, não, você faça o melhor e glorifique a Deus através do seu trabalho. É porque ele se converteu, Possível, ele pensou que devia ser religioso, né? Devia ir para o ministério, porque agora era crente, né? O que eu faço para Deus dentro do ministério? Aí eu digo, o que você sabe fazer? Eu sei fazer sapato. Então você vai fazer o melhor sapato. Tem um livro, 2 livros, né? Um já é famoso entre os irmãos aí, que é o Liturgia do Ordinário. Os irmãos já devem ter, alguns devem ter lido isso. Liturgia do Ordinário, que é sobre Deus na vida cotidiana. Cara, muito bom. É uma autora muito boa, escreve muito bem. Ela é anglicana, então às vezes ela vai falar de coisas que nos disseram que é pecado e que não disseram para os anglicanos que é pecado. Aí ficou essa... Mas fica ligado, quando ela disser que
vê Deus no momento que ela está reunida com as amigas tomando cerveja, você já sabe. Não, é porque não avisaram para ela que é pecado beber cerveja. Sabe? Tem esse negócio, né? Mas tem um outro que ele é menos conhecido, pelo menos é menos falado, que é uma experiência com Deus, não, uma experiência com sentido, sentindo a beleza divina no cotidiano. Que é do Joel Clarkson. Essa é a capa dele, ó. Ele está traduzido e ele tem lá no João. Então, inclusive o prefácio, eu só li o prefácio, porque era do Fujimura, que é um autor americano-japonês, que é artista plástico. E é sensacional, assim, as coisas do Fujimura, as pinturas dele, e os escritos dele também. Tem o Arte Mais Fé, brilhante, que é muito interessante, assim, a liturgia do próprio artista fazendo arte. E o Cuidado Cultural, que tem outro texto do Fujimura, que é lindo. Esse eu não tenho físico ainda, só leio ele no e-book. Mas é maravilhoso, maravilhoso. É um texto muito bom. E aí ele faz o prefácio desse daqui, que é falando sobre os 5 sentidos. Sobre perceber o sagrado através dos 5 sentidos. Vai numa outra linha do Liturgia do Ordinário, que é mais prática, né? Prática do cotidiano, que se faz no cotidiano. Esse daqui é o que você sente no cotidiano. É mais contemplativo. Então é o que você sente no paladar, no nariz, no ouvido. Aliás, eu esqueci de um nome também, de um livro, até o Márcio ganhou, falando justamente sobre isso. Não é do John Piper, não. É assim, de você, é o tema, né, do livro, você se alegrar com Deus, com as coisas que Ele proporciona para você neste mundo. Aham. Isso mesmo. É muito legal essa visão assim da gente, né? Não, eu acho que está tendo muita literatura agora, né? Voltada para isso, de você perceber Deus. Isso, assim, de você ver Deus nas coisas, no momento que você está vivendo, na arte que você faz, no trabalho. É porque deu errado se fechar dentro da igreja e ficar. Rapaz, o povo está descobrindo. Mas é assim, isso é importante porque são sempre respostas, irmãos. Sempre respostas ao movimento. Então, o movimento que a gente teve pós-Segunda Guerra é um movimento de perdido, né, em relação aos transcendentais mesmo. Tudo que a gente fez deu errado na Segunda Guerra. Entende? Toda a tentativa de progresso, o ser humano como ele é bom, o ser humano como é... Tudo deu errado, tudo. Nada que a gente tinha produzido assim de benéfico até a Segunda Guerra se provou consistente. O ser humano estava pior do que sempre foi. E se refletiu em muitas coisas, viu? Até na arquitetura mesmo a gente vai falar. Na arquitetura, nas artes visuais, na música, em todo lugar. Depois da Segunda Guerra Mundial, o estilo arquitetônico ficou mais fraco, ficou mais industrial, uma coisa mais feia, só mais funcional. Tinha um ferro com um monte de lanterna pendurada assim, é ridículo, eu sei como é. Se o cara fizesse um detalhe ali, mas pra que isso? Não, tem a função só estética, então não presta. Tem que ter uma função, tá entendendo? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, realmente deu uma caída na... Só que nós vimos, e o Labrie fez isso. O Labrie é uma espécie de... O nome é o abrigo, é isso que significa Labrie. Foi fundado pelo Schaeffer, pela Edith, esposa do Schaeffer, pelo Huckmacher. O Labrie, ele é um método apologético, talvez. Ele é mais que isso, mas é uma espécie de retiro onde as pessoas estudam a Bíblia, assim como num seminário. Então estudam fervorosamente o que tem ali, de contexto, de análise cultural, de teologia, de coisas pesadas da vida cristã. Ao mesmo tempo que normalmente eles ficam numa serra, o do Brasil, por exemplo, fica numa serra ali em Belo Horizonte, né? Numa daquelas serras altas e geladas de Belo Horizonte. O primeiro foi na Suíça, ficava nos Alpes. E aí, imagine, e lá era para ir crentes, descrentes, desviados, assim, para você lidar com a teologia. E aí imagina que acontecia o seguinte, olha a onda do Labrie. Isso anos 60, tá? Então ele fez isso lá anos 60, anos 70, foi ali onde eles criaram esse negócio.
Imagine que no processo desse pós-segunda guerra, tá todo mundo pensando assim, inclusive nós fomos ensinados assim, igreja não se envolve com o mundo, porque lá, vocês viram o que é que aconteceu. Lá é liberalismo, lá é secularismo, olha os hippies, olha o rock and roll, olha os desviados, coisas assim. Mas já teve esse experimento e que funcionou e que tem funcionado do Labri, que é o seguinte, o cara vai lá, a gente entra numa roda dessa, conversa sobre determinado assunto. Aqui, por exemplo, nós falamos sobre a arquitetura e a decoração no Antigo Testamento. Foi isso que a gente falou aqui. Porém, pode ser um outro assunto. Na próxima aula, por exemplo, nós vamos falar sobre a arquitetura e decoração na história da igreja. Podia ser arquitetura e decoração em qualquer outro âmbito. Podia ser análise de um disco dos Beatles, por exemplo. Não é? A gente podia fazer isso qualquer dia, fora daqui. Porque como aqui é a escola bíblica, eu tenho que abrir a Bíblia, só obrigado. Tô brincando, eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tá filmado. 56 minutos, viu? É, né? Eu gosto da gente. É só porque a função da escola bíblica é leitura bíblica, é estudo da Bíblia. Não é porque eu não gosto, não. Então, mas em um outro ambiente, como é o caso do Labri, se estuda coisas assim, e aí vai os pressupostos cristãos entrar na análise de um disco dos Beatles, por exemplo. É um exemplo, eu estou dizendo esse porque existe, esse estudo existe. No Labri da Suíça, eu acho que no da Inglaterra, não, no da Holanda tem uma análise de um disco de jazz que o Huckmacher fez. Então tem esse tipo de conversa lá. Aí os caras vão brigar, porque vai entrar a questão de pressuposto cristão, pressuposto ateu, não sei o que, vai ser uma discussão. Às vezes você vai falar de ciência, vai falar de outro assunto. E aí, como se diz em bom português, o pau vai quebrar. É o momento da verdade. Acabou isso daí, Dona Edith estava na cozinha. E aí o chefe que fez o cara ser humilhado mentalmente, com a teologia, com a ciência, ele chega lá, ele corta um pedaço de bolo, bota na mesa do cara, pega o chá da Dona Edith, que dizem que era maravilhoso, serve o cara, você tá bem, tá alimentado, tá tudo legal. Aí ele chega lá, tá tudo, a cama dele tá toda bonitinha, arrumadinha. Pessoal, boa noite, vocês estão tudo bem e tal. Entra o aspecto da bondade, que nesse caso é feito com a hospitalidade dentro do Labri. E aí, quando chega um determinado momento, apesar deles terem visto obra de arte, esse tipo de coisa, eles saem ao entardecer. No caso do Labri da Suíça, eles saíam nos Alpes, né? E podia ser aqui, na Serra, podia ser lá, na casa do Ageu, lá, né? Na casa do Ageu e do Guido, lá na Serra, né? Então, eles saem para ver a natureza. E aí entra o aspecto da beleza divina. Então, verdade, bondade e beleza dentro de um mesmo ambiente apologético. O ateu, ele podia não ser crente, porque quem converte é o Espírito Santo. Mas ele ia sair dizendo assim, bicho, esse Deus pode até não existir, mas tá bem pertinho. Porque esses crentes, eles tanto têm a cabeça boa, quanto eles fazem o que dizem, eles amam, eles servem, eles cuidam. E esse Deus que eles dizem que faz as coisas, faz bonito. A criação tá aí para mostrar isso. Então essa é a função, não só do Labri, que é um específico muito legal, que pode ser copiado, e eu acho que coisa boa tem que copiar mesmo. Mas é a função também nossa. Nem tudo é feito na igreja. Não é tudo que é feito. Vai uma análise do disco dos Beatles, por exemplo. É uma coisa que se faça em programação da igreja. É uma coisa excelente, maravilhosa. Tem discos lindos, né? Tem outros meio hip que são horrorosos. Mas tem uns muito bons. Agora, para ser em outro lugar? Em outro lugar. Com crentes fazendo? Com crentes fazendo. Entendeu? Como nós vamos fazer com arquitetura e decoração na próxima aula. Beleza? Mais alguma dúvida? Alguma questão? Um bom almoço para todo mundo.